prazer imenso estar aqui, mais uma vez podendo colaborar com a divulgação da doutrina espírita. No dia de hoje, uma coisa muito curiosa me aconteceu e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque estando lá no grupo, eu tive a oportunidade de fazer uma releitura de uma mensagem deixada pela nossa querida irmã Sheila, em que ela dizia que a fraternidade é a filosofia do amor, que transforma aquele que a pratica. Essa mensagem, muitas vezes, passada desapercebida, ela nos leva a um outro tipo de reflexão para que nós possamos, então, reavaliar as nossas relações com os nossos irmãos que se encontram em dificuldade. Nós sabemos que, atualmente, são inúmeras as famílias que estão passando necessidades das mais básicas, né? Comida que falta na mesa. E nós não nos damos conta dessas dificuldades e dessas oportunidades que Deus sempre coloca em nossas vidas, né? Eu tenho notado que há movimentos maravilhosos de amparo ao próximo, no sentido de prover toda essa ajuda material e também a ajuda emocional, moral, a essas pessoas que sofrem quando um ente querido parte desse mundo para o mundo espiritual. É quase que tirar o nosso chão, né? Quando alguém se vai, nós ficamos aí sem entender. Nós sabemos que a doutrina espírita ela é consoladora e, nesse sentido, muito se fala sobre a ampliação dessa consciência espiritual que nós devemos ter, reconhecendo que o mundo dos espíritos ele existe mesmo. Ele está aí verdadeiramente. Não é algo que nós supomos, não é algo que nós não conseguimos ter contato, porque os espíritos eles estão de maneira muito fraternal nos auxiliando. Eles participam de nossas vidas, eles nos intuem, nos induzem, né, nos transmitem bons pensamentos para que nós possamos sempre estar aí no caminho do bem. Essa trajetória tão importante para todo espírito encarnado e para todo espírito desencarnado. Então não é só um intercâmbio mediúnico no sentido de recebermos mensagens, né, com tantos médiuns aí que se encontram preparados para isso, mas também é essa participação ativa dos espíritos na vida das pessoas, né, essas influências salutares que eles nos transmitem, mas nós temos que percebê-los, perceber aquela vozinha que fala, aquela intuição do bem nos alertando de que nós vivemos num mundo que é um mundo do compartilhamento, o compartilhamento do amor. E é isso que nós devemos fazer. Nós estamos vendo que as pessoas estão se doando, colocando o seu coração numa causa muito maior e percebendo o seu próximo, que muitas vezes está do nosso lado, mas nós não vemos. Ele passa com uma necessidade muito clara e a gente não percebe, porque o egoísmo e a vaidade ainda nos ofusca. Ele nos tampa as vistas e aí nós não conseguimos ver. Jesus dizia: aquele que tiver olhos para ver, que veja. Eu imagino que diante de toda dificuldade, todo o sofrimento, todas as dores que nós estamos podendo presenciar e muitas vezes em algumas famílias sofrendo isso de maneira na carne, né? Aquilo que acontece realmente no dia a dia, essas dores nos levam à conclusão de que uma grande lição tem sido dada à humanidade, como outras vieram, né? Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos sobre os flagelos naturais, o objetivo era saber a causa, o porquê daquilo. E nós sabemos, não só pela obra kardeciana, mas pela literatura complementar, que na verdade são grandes lições, espécies de aguilhão que nos impulsiona a mudança. E é isso que Deus espera de nós, que nós possamos nos tornar pessoas melhores, levando bem, levando
alegria às outras pessoas e, sobretudo, sendo gratos pelo aquilo que temos. Dentro do tema de hoje, que é a fé e a esperança, eu, certa noite, perguntei para um espírito, né, o porquê e qual a finalidade de nós ajudarmos materialmente as pessoas, e aqui não estamos falando em estimular o ócio ou a preguiça, porque é sabido que compete a cada espírito o seu esforço próprio diante da lei de trabalho e diante da melhoria que lhe compete, mas que ele pudesse então nos esclarecer a respeito disso. Ele, ao invés de responder, me pediu que lesse uma passagem belíssima de uma lição de Jesus que se encontra no Evangelho de Mateus e que fala a respeito de um questionamento, né, que os discípulos, as pessoas ali em volta, então perguntavam ao seu Senhor, dizendo-lhe ou indagando-lhe: Senhor, quando é que te demos de comer e de beber, e te vimos nu e te cobrimos, ou te visitamos? E o Senhor responde que assim o fizestes quando ajudastes aos pequeninos irmãos. Essa parábola de uma riqueza incomparável, ela nos ensina que quando nós ajudamos ao próximo, nós o fazemos a Deus. Então, esse sentimento de pertencimento, de comunhão com Deus, que é extremamente importante para todos nós, no sentido de acreditarmos que um dia nós estaremos numa condição de paz interior, de realização em proveito de nosso Senhor e de nosso Pai, é que nos traz a partir desses auxílios que nós damos. Então, nós devemos sim auxiliar, mas auxiliar com dever, sem nenhum tipo de interesse por trás disso, no sentido de nos promovermos, mas para que possamos exercitar essa fraternidade, que é a expressão do amor, né? O apóstolo Paulo, quando escrevia suas cartas maravilhosas, em uma delas disse que a fé, a esperança e o amor eram esses requisitos ou esses elementos indispensáveis a todo espírito. E é esse o caminho que nós devemos trilhar. É a trajetória do espírito para se encontrar um dia com Deus. Naturalmente que aqui não estamos falando em encontrar Deus como pessoa, mas de nos realizarmos como seres humanos e participativos da vida das pessoas. O que nós queremos dizer, ou o que nós queremos no futuro compreender, né? O que nós seremos depois de tudo isso? Deus nos coloca que o seu reino é para aqueles que praticam a caridade. E o Espiritismo não está distante disso. Ele diz que não há salvação sem a prática da caridade. E eles repetem isso constantemente, diariamente. O Santo Agostinho, né, que eu gosto tanto de citar numa mensagem dada na Revista Espírita na época de Allan Kardec, nos esclareceu que Deus não é o autor do mal, que Deus faz tudo em proveito do bem e para o bem. Nesse sentido, nós temos que refletir um pouco sobre isso, nos dobrarmos, né, sobre esse tipo de informação, para que a gente então compreenda que somente no caminho do amor é que nós podemos nos realizar como pessoas. Eu fico extremamente contente, emocionado quando nos deparamos com essas pessoas tão nobres que levam ajuda ao próximo. É o estender a mão, é o estender os braços para aquele que está caído, né? Levantando naquele momento em que ele precisa da ajuda. Não compete a nós, naturalmente, questionar diante da justiça divina se devemos ou não devemos, ou por que estamos fazendo isso, né? Temos que saber apenas que a caridade ela é de extrema importância para o espírito.
E aí nós vamos nos realizando como pessoas. E dentro desse exercício de observação, eu passei a perceber certas coisas que muitas vezes nós não vemos ao nosso redor. Então temos que parar um pouquinho, olhar para o próximo, para que a nossa visão ela se amplie nesse mundo que mais parece um caos. Parece um mundo que não conhece o amor, mas ele está aí, porque as mãos de Deus são mãos divinas, que só constroem e que não destroem. Por fim, eu gostaria de deixar a vocês um recado de um espírito que muitas vezes me acompanha, chamado Marcos, e que nos pede para que em momentos como esse nós tenhamos muita fé, muita esperança. Esperança em Deus, esperança em Jesus, esperança nos homens, esperança em dias melhores, e que nós possamos viver através do caminho da não violência, nem violência física, nem violência moral, e que há uma força suprema conduzindo a todos nós, e que diante dessa participação é a força da fraternidade, é a força do auxílio, e que nós possamos continuar caminhando dentro dessa esperança que Deus deposita em nós, porque muitas vezes nós depositamos esperança em Deus, mas compete a nós, como seus filhos, também fazer a nossa parte. Eu gostaria de desejar a todos uma boa noite, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.